Eu diria que o Israel é um cara dos desafios, movido a desafios. Legal. E isso vem muito do esporte, né? Para ser atleta profissional, para você chegar num nível de alto rendimento, em algum momento você tem que fazer acima do limite. Família é base, família é porto seguro, família é alicerce, família é o motivo pelo qual você sai da cama todos os dias. Você tem que superar os seus limites. Se você se conforta com até aqui acho que dá, dificilmente você vai ser diferente, vai ser o extraordinário dentro do esporte. Isso eu levo pra vida. Caramba. Então, assim, eu sou aquele cara que é muito disciplinado. Se esse é o meu compromisso, se é isso aqui que eu assumi pra mim, que eu quero alcançar, o que eu preciso fazer pra chegar lá? Tá bom, então eu vou fazer. Não importa mais nada, cara, eu tiro tudo do caminho. Se Legal. Esse aqui é o objetivo, eu só vou fazer aquilo que me leva pro objetivo. Quem faz isso, quem traça esse caminho, muitas vezes é visto por aqueles que não têm essa coragem, que não têm esse ímpeto de ir atrás das coisas, é visto como arrogante, é visto como pretensioso, é visto como muito ambicioso, isso de uma maneira pejorativa. Ah, você é competitivo demais. Cara, sou mesmo. Que bom, né? Que bom que sou, sabe? Porque o mundo é competitivo. Sim. O mundo é competitivo. O mundo não tá, cara, nem aí pra o teu vitimismo. Falei, cara, muitas vezes a questão não é técnica. Ela vai ser importante, o técnico vai ser importante, aprender sobre alguma coisa, ser especialista em alguma coisa vai ser importante. Mas muitas vezes é a tua bagagem de vida que vai te abrir novas portas, que vai te levar a novos lugares, que vai te conectar com pessoas interessantes para que você siga os próximos passos. Então eu gosto muito de falar, né? Seja interessante, se mostre interessado para que você não pareça interesseiro. Olá, seja muito bem-vindo ao Palacincast. Como é bom receber você aqui conosco. Estamos começando hoje a nossa temporada de 2025 com o primeiro episódio e eu trouxe aqui um convidado muito especial. Ele me disse o seguinte: a sorte vem para quem trabalha. O nosso convidado de hoje, eu vou ler aqui para você um pouquinho do currículo dele. Olha só, ele é formado em engenharia elétrica, tem algumas pós-graduações e MBAs, já viajou o mundo inteiro, tanto a trabalho quanto na sua vida como atleta. Hoje ele é ex-nadador e diretor de operações da J Company e do A-Trinca. Senhoras e senhores, com vocês, Israel Murat. Tudo bom, Diego? Tudo bem, Israel? Como é que você tá? Beleza, obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Que legal. Vamos bater um papo muito gostoso hoje, falar sobre essa parte profissional, mas um pouquinho também sobre a vida, né? Com certeza. Eu acho que é isso que, no fundo, faz a gente levantar todos os dias da cama. Então, um prazer estar aqui com essa plateia, esse público aí que eu acompanho também, faço parte dele. É muito legal ver ali as tuas postagens, teus conteúdos na internet. Tenho certeza que muita gente vai se aproveitar também dessa conversa. Com certeza, Israel. Como é bom receber você aqui. Eu estou bem feliz aqui que você veio, né, conversar conosco. E só para vocês entenderem, pessoal, o Israel, ele acompanhou o primeiro episódio que nós gravamos do Palacincast. E a gente se conectou, né, Israel, através da rede, através do LinkedIn, porque você assistiu o episódio, você gostou, comentou, se manifestou, e a gente começou a se relacionar, e hoje ele está aqui conosco e vai participar da entrevista, né? E você traz uma frase muito interessante, que é justamente algo que você já me disse, e eu vi você comentando em algumas vezes para outras pessoas, que é o poder da rede. O que é o poder da rede? Cara, se você for lá no LinkedIn e procurar aquela famosa missão, visão, valores que toda empresa tem, a missão do LinkedIn é conectar as pessoas do mundo todo. E obviamente que eu acho que eles também sabem que eles não vão conseguir conectar 100% das pessoas, mas de alguma maneira eles vêm cumprindo esse objetivo. Então eu brinco que o LinkedIn é a minha rede social favorita. Tem muita gente que gosta do Instagram, tem muita gente que gosta do X lá, do Twitter. Eu também tenho contas nas outras redes. Mas eu gosto muito do LinkedIn, o formato dele me agrada, a forma de interação me agrada.
E ali eu comecei de alguns meses para cá a fazer um pouco mais essas conexões, né? Então eu olhava um conteúdo legal, eu ia lá e apoiava aquela pessoa que estava publicando alguma coisa, participava de maneira efetiva, interessado realmente, porque eu via coisas interessantes. Então eu gosto muito de falar, né? Seja interessante, se mostre interessado para que você não pareça interesseiro, né? Então o LinkedIn ele traz esses conteúdos diferentes, algumas vezes mais técnicos, algumas vezes menos técnicos, e eu gosto da rede, comecei a publicar lá também, e foi o que cruzou a gente, o nosso caminho se cruzou dessa maneira. Então é isso que eu chamo de o poder da rede, o poder da conexão. Você morando numa cidade completamente diferente da minha, a gente não tem amigos em comum, a gente sequer está no mesmo nicho, mas de alguma maneira a rede nos faz conectar, porque a gente encontrou um objetivo em comum ali, um assunto que é pertinente para os dois e faz com que a gente esteja aqui hoje. Que legal, interessante. E assim, eu concordo 300% com o que você está falando, e é engraçado isso, porque eu conheci o LinkedIn no ano de 2012. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Só que naquela época eu não dava muita atenção, mal sabia o que era o LinkedIn, sabe? Eu recebi um convite, até porque naquela época a rede ainda estava tentando se consolidar na internet, tentando, né, constituir realmente uma rede de relacionamento. Existia somente uma outra rede muito forte na época como referência, que era o Facebook, que veio depois, obviamente, do Orkut, por aí vai. Mas a proposta do LinkedIn era completamente diferente do que a gente conhece, né? Era uma proposta mais profissional, uma proposta mais ainda focada ali em você expor o seu currículo, expor a sua vida profissional. Mas hoje ele já é utilizado, né, quase mais de 10 anos depois, 12 anos depois, ele já é utilizado de uma maneira completamente diferente, né? As pessoas trazem ali realmente realidade de vida, depoimentos e, inclusive, as conexões, que é um dos principais motivos que nos fez estar aqui hoje, né? Exatamente, né? O LinkedIn, eu também, assim como você, eu acho que a gente, na verdade, não entendia muito bem a rede, né? A gente não sabia utilizar. Então eu usava ele como um grande currículo. Fazia um curso, colocava lá. Fazia uma especialização, colocava lá. Ele foi me ajudando, de alguma maneira, a estruturar a minha carreira profissional, mas eu não usava como uma rede social, eu usava como um currículo online. Era muito diferente a forma como eu entendia essa rede. E aos poucos eu fui vendo que, acho que o próprio público também brasileiro, principalmente, né, embora eu tenha, lógico, conexões em outros países, mas o próprio público brasileiro foi entendendo como trabalhar com o LinkedIn, como usar o LinkedIn para fazer conexões verdadeiras. Não só um contato profissional de, olha, tá aqui meu currículo, eu tenho uma vaga para você, mas fazer conexões verdadeiras, conectar pessoas, fazer assuntos que são comuns, conectarem essas pessoas que gostam desse tema. Né? Então, eu acho que de alguns anos para cá, a própria rede foi se moldando, né? O pessoal do LinkedIn, o time que trabalha no LinkedIn foi também ajudando nesse movimento, e aí surgem pessoas como nós, que são ali contribuidores com conteúdos, mas que também são interessados em aprender sobre coisas novas, a conhecer gente nova, né, a expor um pouco do seu trabalho. Né? Então a gente tem lá os nossos mentorados, eu acompanho o teu trabalho, sei que você também acompanha o meu, a gente tem os nossos mentorados e a gente gosta de contar ali para as pessoas, olha, eu tenho um mentorado que conseguiu tal coisa com o que a gente estava discutindo aqui, ele conseguiu uma vitória, um objetivo, uma meta. É legal a gente apresentar lá também isso, porque a gente inspira outras pessoas que estão querendo entrar às vezes nesse meio e não sabem muito bem por onde. Precisa de alguma ajuda, precisa que alguém pegue na mão para ajudar. O LinkedIn, de alguma maneira, ele vai trazendo esse conforto para que você consiga encontrar um caminho. Legal, perfeito, excelente. Bom, e para a gente avançar nessa introdução, eu queria muito que a gente começasse agora o bloco que eu chamo de identidade. Eu gosto muito de falar sobre o tema identidade. Eu demorei um certo tempo para avançar com esse tema, para entender o real significado dessa palavra, e hoje ela tem um valor inestimável para mim. Eu acredito que todas as pessoas possuem a sua própria identidade. E é algo muito interessante que isso me fez refletir sobre a minha própria identidade. Quando eu estava assistindo, acho que um podcast ou um vídeo, enfim, eu não lembro agora, e aí a pessoa perguntou assim, me fala quem você é, sem me falar o que você faz. E aí a pessoa, o cara travou, não travou? Pois exatamente, a gente tem uma dificuldade de falar quem a gente é, sem talvez falar o que a gente faz. E são coisas distintas. Então eu queria justamente começar com essa pergunta. Quem é o Israel Murat? Essa é uma pergunta... Eu já vi também esse tipo de sinuca, né? Que a gente coloca as pessoas assim. Porque quem você é sem falar o que você faz. Algum tempo atrás talvez eu falasse, eu sou engenheiro. Eu sou nadador. E o que eu faço, né? Eu não sou nadador. Eu estava nadando, eu era atleta naquele momento. Eu estive atleta.
Assim como me formei em engenharia. Sim. Mas o Israel, eu acho que em primeiro lugar ele é um cara família, né? Então, você vê que a minha família me acompanha, inclusive nas gravações, me acompanha nos meus compromissos profissionais e eu tenho o maior orgulho disso. Legal. A gente brincava na consultoria onde eu trabalhava anteriormente, que meu filho ele era o mascote da empresa, porque eu entrava nas reuniões e ele nasceu bem na pandemia, então naquele momento em que o remoto cresceu muito, né, no mundo inteiro, ele entrava nas reuniões comigo. E eu, seguindo a linha daquele caso famoso lá do apresentador, eu acho que era da CNN, de que ele estava lá apresentando todo engravatado, todo arrumadinho, e aí entra na porta, no fundo do quarto, entra a mãe com 2 crianças se arrastando. Naquela época não era muito aceito pela sociedade você trazer a família para dentro do teu ambiente profissional. E eu acho que a pandemia ajudou muito com isso. Que para mim foi ótimo. Eu falo que, poxa, lógico, a pandemia é super triste, um monte de gente morreu por aí, mas para mim a pandemia talvez seja uma das coisas que foi mais importantes nos últimos anos para mim. Porque foi exatamente quando meu filho nasceu, quando eu tive a oportunidade de estar mais perto dele, de estar mais perto da minha esposa, de viver a família e de trazer a família para dentro do meu convívio profissional. Legal. Então, por onde eu passo profissionalmente, eu carrego eles e isso é super bem visto hoje e eu gosto disso. Legal. Eu gosto de mostrar para o meu filho que o trabalho não é só uma obrigação, não é só uma coisa chata, uma coisa pesada, muito pelo contrário, é uma coisa legal, tanto que eu trago a minha família. Então, acho que a primeira coisa, Israel é um cara família. Legal. Segunda coisa, eu diria que o Israel é um cara dos desafios, movido a desafios. Legal. E isso vem muito do esporte. Né? Para ser atleta profissional, para você chegar num nível de alto rendimento, em algum momento você tem que fazer acima do limite. Você tem que superar os seus limites. Se você se conforta com até aqui acho que dá, dificilmente você vai ser diferente, vai ser o extraordinário dentro do esporte. Isso eu levo para a vida. Então eu sou um cara movido a desafios, né? Eu gosto do que eu tô fazendo, eu tô trabalhando bem, mas se alguém colocar aquele desafio que me dá um estalo a mais, cara, eu vou perseguir aquilo até eu conseguir atingir o objetivo. Legal. Sabe? Vou falhar, obviamente, vou encontrar um caminho que talvez não fosse a melhor opção e vou arrumando isso no caminho também, não tem nenhum problema, mas eu sou movido pelo desafio. Legal. E pra gente fechar talvez em 3 características aí, eu diria que eu sou muito disciplinado. Isso conecta muito com o desafio. Né? Então não adianta você só gostar do desafio, mas não ser disciplinado, porque aí vai ser complicado de encontrar a melhor forma de chegar naquele teu objetivo. Então isso eu também trago do esporte. Né? Eu era o cara que 4h30 da manhã estava caindo na água para treinar e treinava 20 km por dia e tinha que descansar e não ia nas festas de adolescente e não fui nem na minha formatura de ensino médio porque eu tinha uma competição. Caramba. Então, assim, eu sou aquele cara que é muito disciplinado. Se esse é o meu compromisso, se é isso aqui que eu assumi pra mim, que eu quero alcançar, o que eu preciso fazer pra chegar lá? Tá bom, então eu vou fazer. Não importa mais nada, cara, eu tiro tudo do caminho. Se esse aqui é o objetivo, eu só vou fazer aquilo que me leva pro objetivo. Legal. Cara, que interessante, que interessante. Essa pergunta é justamente, eu gosto de extrair dela esse tipo de visão, sabe? Eu demorei muito tempo pra conseguir distinguir aquilo que eu faço daquilo que eu realmente sou. E quando você consegue encontrar quem você é, ninguém tira isso de você. Ninguém. É impressionante. E você trouxe um ponto que me chamou muita atenção na sua explicação, Israel, que foi o momento que você fala assim, a partir do momento que... Quando você fala da disciplina, né? Então, legal, 3 características hoje de quem o Israel é. Ele é família, ele é disciplina e ele é desafios. Isso foi o que eu consegui extrair aqui para mim. E quando você falou de disciplina, você trouxe uma fala que assim, olha, a partir do momento que eu estabeleço um objetivo, eu vou e persigo aquilo até o final. E aí eu lembrei de uma palavrinha de um vídeo que já conectou a gente num discurso em algum momento, que foi um vídeo do Clóvis de Barros, quando ele fala sobre ter brio. E é interessante que quem veio do esporte e conseguiu extrair o melhor do esporte para a vida, carrega esse brio, essa fome incessante de você encontrar um desafio, você falar assim, não, mas eu vou até a hora que eu conseguir cumprir esse desafio. Você diria que você carrega esse brio para sua vida por conta do esporte, da sua profissão, como atleta, um ex-atleta da natação? Carrego. Em alguns momentos, se a gente não toma cuidado, isso é até visto como negativo por algumas pessoas. Exato. Né? Normalmente E eu não tenho nada contra quem quer ficar na zona do conforto. A gente ouve muito essas pessoas falarem, você tem que sair da zona do conforto. Cara, se eu quero ficar confortável, me deixa ficar confortável, sabe? Tem gente que quer ficar na zona do conforto. Sim. Eu não sou essa pessoa.
Eu sou o cara que é movido a desafios. Eu sou o cara que vai superar a zona do conforto, vai superar a zona do medo, vai superar a zona da ansiedade para chegar numa zona de sucesso. Legal. E quem faz isso, quem traça esse caminho, muitas vezes é visto por aqueles que não têm essa coragem, que não têm esse ímpeto de ir atrás das coisas, é visto como arrogante, é visto como pretensioso, é visto como muito ambicioso, isso de uma maneira pejorativa. Né? E eu já tive um pouco disso assim, ao longo da minha carreira, sabe? Você é competitivo demais. Cara, sou mesmo. Que bom, né? Que bom que sou, sabe? Porque o mundo é competitivo. Sim. O mundo é competitivo. O mundo não tá, cara, nem aí para o teu vitimismo. Sim. O mundo é competitivo. E eu trouxe muito isso do esporte. Tem uma pesquisa, inclusive, que mostra que a maior parte, 90 e tantos % dos atletas campeões olímpicos, eles responderam, né, fizeram uma pesquisa com todos os atletas, mas 90 e tantos % dos que foram campeões responderam que eles preferem, que eles odeiam perder em vez de preferir ganhar. Parece a mesma coisa, mas não é. Quem gosta de ganhar, aceita a derrota. Quem odeia perder, cara, vai vender essa derrota muito caro. Uau. Sabe? Então, eu sou desse grupo, dos que odeia perder. Mas então você quer levar tudo a ferro e fogo? Você é do cara que quer ter razão sempre? Não, não sou. Muito pelo contrário, uma das frases de vida minha é: você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu normalmente opto por ser feliz. Legal. Normalmente opto por ser feliz. Mas quando eu coloco um objetivo pra mim, cara, aí sim. Aí eu não vou perder essa briga por nada. Por nada. Interessante isso, porque, inclusive, eu acho que é algo que dá para explorar aqui como insight, né? Tem muitos elementos filosóficos no que você está trazendo aqui. Eu sou um amante da história, da filosofia, da política, da sociologia. Eu tenho o DNA pessoas correndo em mim. Então, estudar todas essas ciências sempre fez parte da minha vida. E a filosofia é uma delas que, quando você se aprofunda, você fica apaixonado pela filosofia. E uma das filosofias que eu mais me apaixonei durante toda a minha vida é a estoica. Por esse motivo, inclusive, que eu levo o professor Clóvis de Barros como uma referência, como um educador, como um cientista filosófico que me ajuda a entender. E você tem alguns elementos na sua frase que me lembram um pouquinho da filosofia estoica, que é justamente isso. Olha, entre ter razão ou ser feliz, eu prefiro ser feliz. Mas a partir do momento que eu estabeleço um objetivo para mim, eu não aceito perder. E não é sobre perder para alguém, mas é sobre perder, talvez, sobre a ideia de você desistir, fracassar, não ter disciplina, sua autodisciplina, sabe? Essa cobrança que você faz com você. Pô, se eu decidir realmente seguir nesse caminho, eu vou seguir nesse caminho e eu não aceito o outro. E eu acredito muito que talvez essa seja um dos principais elementos que forme um atleta de alta performance. Você concorda com isso? Qual que é a sua experiência, a sua visão nesses seus anos como atleta? Aliás, até vou aproveitar para emendar outra pergunta, tá? Queria que você me contasse um pouquinho da sua história como atleta, que você foi, da natação, e até onde, em que momento você conseguiu levar tudo isso até o patamar família? Quem foram as pessoas que fizeram diferença para você nessa sua fase da vida? Legal. Não, cara, com certeza, assim, eu acho que não aceitar a derrota pode, inclusive, significar permitir que o outro vença. Parece meio contraditório, mas não é. Porque se a tua vitória for, por exemplo, ter paz de espírito, você vai sair de uma discussão que não te leva a nada, que não te agrega a nada. Então, deixar a outra pessoa achar que ela ganhou a discussão pode ser a tua vitória. Entendeu? Então, assim, é só não confundir o que é a tua derrota com a tua vitória num contexto de, eu ganhei tal coisa. É diferente um pouquinho. E eu trago isso do esporte. Quantas vezes eu já vi, e eu mesmo passei por essa situação, competições onde o terceiro colocado, o quarto colocado, às vezes o último colocado, comemorava mais do que o campeão. E aí parece estranha essa situação para quem olha de fora, né? Para quem talvez nunca vivenciou o esporte. Pô, como é que aquele cara que ficou em terceiro tá comemorando mais do que o cara que ficou em primeiro? Na natação, por exemplo, a gente corre atrás do tempo, do cronômetro. Então, óbvio que todo mundo quer ganhar, mas a vitória, às vezes, é a sua vitória pessoal. Então, na natação, por exemplo, você tem um tempo que você quer bater. Se você bate a sua melhor marca, foi o teu máximo naquele dia. Que legal. E se o teu máximo naquele dia foi feito, cara, você entregou tudo que podia e não conseguiu ganhar a competição, não tem nenhum problema. Muitas vezes você vai sair mais satisfeito do que o que ficou em primeiro lugar, mas que não fez o melhor tempo da vida dele.
Porque para ele não foi a melhor performance da vida. Para você, que talvez tenha ficado em terceiro, quarto, quinto, pode ter sido. Legal. Então, a nossa vitória, ela tem que ser muito mais comemorada do que a comparação com os outros. Eu falo muito sobre isso, né? Não compare o teu bastidor com o palco dos outros. Legal. Porque você não conhece a história dos outros. Você não sabe o quanto ele passou de dificuldades ou de facilidades durante a vida dele para chegar até ali. Não julgue aquele livro pela capa que você tá vendo. Né? É bem clichê essa frase, mas ela é verdadeira. Porque muitas vezes a gente vê o sucesso do outro e não queria nem ter o mesmo sucesso. A gente só queria que aquela pessoa não tivesse. Exatamente. É isso que acontece. Não é? Exatamente. E na verdade, cara, a gente tem que se preocupar com a nossa vitória. Em celebrar as nossas conquistas. Pô, se eu sou a melhor versão de mim hoje, é mais do que motivo para comemorar. Eu não tenho que ficar preocupado se o outro tá melhor que eu, se o outro tá pior que eu. Então a minha competição, que todo mundo falava, aí você é muito competitivo, ela era contra mim mesmo. E isso eu aprendi no esporte. A natação, ela é um esporte individual. Sim. Quando você cai na água, pelo menos ele é individual. E só naquele momento, na verdade. Porque antes você tem o teu treinador, você tem o teu preparador físico, você tem um monte de médicos, você tem um corpo que te ajuda a estar ali naquele momento. Às vezes, se você tiver em revezamento também, outros atletas. Mas quando você cai na água para uma prova individual, ela é individual. Você ali tá sozinho. Então, por que você quer se comparar com os outros? Seja o seu melhor, sabe? E aí, uma das peças, já conectando com a tua outra pergunta, uma das peças dessa engrenagem sempre foi a família. Legal. Então, eu acordava 4 horas da manhã para 4:30 da manhã tá na água. Você acha que um adolescente ali, semi-adolescente, pré-adolescente, ia ter toda essa disciplina só porque, cara, Deus quis? Precisa de alguém para dar esse incentivo a mais. Sim. Então, o treinador estar na borda já era um baita incentivo. O dia que ele não tava, era normal você ver um ou outro começar a fazer corpo mole. O dia que o treinador tá lá, não, todo mundo tá firme no negócio. E a outra parte era minha mãe, que acordava 4 horas da manhã pra me tirar da cama. Vai, moleque, tu tem treino hoje. Pô, ela se dava o trabalho de fazer isso, de me tirar da cama. Então eu ouvi muito dos meus pais, meu pai, a mãe, muitas vezes, sabe, você ainda quer fazer isso? Porque se você não quiser mais nadar, se você não quiser mais estar nesse ambiente, tá tudo bem. Mas assuma isso. Enquanto você tá ali, cara, você tá dedicando o teu tempo. Então não joga esse tempo fora. Se você tá fazendo alguma coisa, faça 100% presente. Legal. Não joga teu tempo fora. Senão você tá indo pro treino, gastando tempo. Você não é pra escola, gastando tempo. E você não tá aprendendo nada. Você não tá evoluindo nada, desenvolvendo nada. Então, se é pra fazer, faz bem feito. Faz bem feito. Entendeu? Perfeito. Então, eu vi isso dentro de casa. Eu levei isso pro esporte. Tive meus méritos todos no esporte. Cara, tenho uma carreira da qual eu me orgulho muito no esporte. O único, talvez, objetivo que eu não consegui alcançar, que foi chegar na Olimpíada, foi por um dos ensinamentos que eu aprendi também com o esporte. Então, serviu para aprender alguma coisa. E levei isso para a carreira profissional. Já também afundando um pouco mais nessa linha, na minha primeira oportunidade de trabalho no meio corporativo, eu passei num programa de estágio, passei por algumas etapas, eliminei algumas pessoas no caminho. A última etapa era um painel onde cada um dos candidatos tinha que se apresentar para os gestores. Legal. E eu dou uma exagerada quando eu conto essa história, porque foi o primeiro candidato e ele falou, eu já fiz um projeto na NASA. Aí o outro, não, eu já coloquei um foguete na Lua. A outra, não, eu sou amigo do Bill Gates, eu já desenvolvi o sistema da... Era um negócio assim meio exagerado. Sim. E eu acho que até era verdade, sabe? Sim. A molecada lá era forte, era capaz. E eu não tinha essas experiências profissionais, mas eu tinha o esporte. E eu fui lá pra frente do painel, cara, o que eu vou falar pra eles? Falei, eu vou falar sobre os valores que o esporte me ensinou. Olha, e aí eu falei sobre o foco, eu falei sobre a disciplina, eu falei sobre gostar de desafio, eu falei sobre o aprendizado, eu falei sobre várias coisas, né, sobre conhecer outras culturas, tudo que o esporte foi me ensinando. Legal. Terminou o painel, todo mundo saiu da sala, os gestores se reuniram e eles iam chamar somente aqueles que eles tinham se interessado. O primeiro chamado fui eu. Olha aí, que interessante. Aí eu falei, cara, funcionou a estratégia, sabe? E eu, nesse momento, tive um insight de vida. Falei, cara, muitas vezes a questão não é técnica. Ela vai ser importante, o técnico vai ser importante, aprender sobre alguma coisa, ser especialista em alguma coisa, vai ser importante. Mas muitas vezes é a tua bagagem de vida que vai te abrir novas portas, que vai te levar a novos lugares, que vai te conectar com pessoas interessantes para que você siga os próximos passos. Entendi. Cara, incrível. Incrível. Você tá falando assim,
vem coisas na minha cabeça, vem insights, assim, é interessantíssimo, interessantíssimo. Porque realmente o esporte, ele molda muitas áreas da vida. Não é uma área da vida, ele molda talvez a todas as áreas da vida. É por isso que o esporte, ele é algo tão fundamental, ele é algo tão valioso. Quem já passou por um momento de esporte na vida, quem tem até hoje um momento de esporte, sabe disso. Sabe o quanto o esporte transforma, né? Eu acho isso super interessante. Israel, eu queria que você contasse também agora um pouco sobre família. Esse é um dos temas que eu gosto muito de trazer aqui no podcast. É um tema que eu gosto, para mim, eu valorizo esse tema, eu sou um cara família, e é um dos temas que realmente engajam muitas pessoas. Quem está nos assistindo aqui é um público que sabe que eu trabalho esse tema, então eu queria te fazer uma pergunta aqui. Para Israel Murat, família é? Tudo. Família é base, família é porto seguro, família é alicerce, família é o motivo pelo qual você sai da cama todos os dias. Legal. A família é o que me faz buscar mais. É lógico que a gente tem que fazer por nós mesmos, né? Acho que se a gente não pensa na gente, quem é que vai pensar, né? Então, putz, eu tenho que acordar todo dia, olhar no espelho e falar, cara, vamos lá, acredito em você, hoje vai ser um dia bom. Eu tenho que fazer por mim. Mas, no fundo, quando eu extraio lá, quando eu espremo o suco, eu vejo que é pela família. Legal. Eu vi meus pais fazerem isso por mim, e eu faço isso pela minha família hoje, pelo meu núcleo familiar, que é minha esposa e meu filho. Né? Então, é para ver o sorriso na cara dele quando a gente pode fazer um passeio. E tô falando de coisas muito simples, tá, Diego? Não tô falando de, não, eu tenho que ter dinheiro para comprar um super videogame XYZ que meu filho quer, porque ele tem que ter. Cara, eu não sou desses, assim. O material vem depois. Legal. Mas é por eles, é para dar uma vida mais segura, para dar uma vida mais confortável, pra gente ter momentos de lazer, pra gente poder passear, pra gente poder não fazer nada, mas ter essa tranquilidade. Legal. Então, a família é a base de tudo pra mim. É no dia chateado que eu chego em casa e é onde eu vou me aconchegar. É no dia feliz que eu chego em casa e quero compartilhar com eles. É no dia difícil do meu filho na escola que eu vou poder pegar no colo e falar, cara, tá tudo bem, amanhã vai ser diferente. Então, a família pra mim é o que me motiva. Assim, quando alguma coisa parece grande demais pra ser transpassada, é pra família que eu olho, é deles que eu lembro, é neles que eu penso, e aí essa barreira fica pequenininha. Legal, que bacana. E tem alguma coisa assim que você tenha carregado de experiência quando você ainda era criança, conectado com a sua família, que hoje, tendo a sua família, você transfere para você, é inegociável? Olha, isso daqui eu coloquei na minha família como pai, né, como sacerdote do lar, porque é inegociável e será a cultura daqui em diante. Cara, eu ouvia muito do meu pai uma frase que era assim, primeiro os primeiros e depois o resto. E eu levei um tempo para entender essa frase. Né? Ele falava muito isso, e eu levei um tempo para entender essa frase. Ele queria dizer que primeiro a gente tem que fazer aquilo que é prioridade. E depois a gente faz o resto se der tempo. E isso eu trago para minha vida profissional, para minha vida particular, mas principalmente para minha família. E eu não costumo falar essa frase. Eu não falo essa frase pro meu filho, eu não falo essa frase pra minha esposa, mas é uma coisa na qual eu acredito muito, assim. Então, é entender muito bem quais são as suas prioridades. E se eu tô te falando que a minha família é tudo, que a minha família é base, que a minha família é alicerce, eles são minha prioridade. Legal. Então, se eu tenho que escolher entre o A e o B, e no A tem alguma coisa com eles, e no B não tem, cara, 99,9% de chance que eu vou escolher pelo A. A não ser que o B tenha alguma coisa que, cara, é crucial, é muito importante, que no final também, na hora que eu pensar, isso vai voltar pra família. Aí eu vou pelo B. Mas se não for isso, se a situação não for essa, eu vou sempre optar por eles. Então, eles são o meu primeiro. Eles são os meus primeiros primeiro. E depois o resto. Depois eu vou ver aquilo que eu tenho pra ver, depois eu vou fazer alguma outra coisa. Então, depois que você vira pai, muda muita chavinha na cabeça, né? Legal. Às vezes eu olho, tô ali passando no momento de lazer, ali tô passando no Instagram, por exemplo, um Reels pra cá, um Reels pra lá, e aí outro dia eu vi uma coisa assim, cara, teu filho com mais ou menos 12 anos, ele já vai querer saber muito mais dos amigos do que de você, como pai. Então aproveita isso, porque você só tem 12 aniversários pra comemorar.
Você só tem 12 férias escolares para comemorar. Se ele entrar com 0, que a gente sabe que não entra, você só tem 12 natais. Você só tem 12 de tudo que você pensar, juntinho dele, querendo teu colo, querendo teu abraço, querendo você primeiro. Depois ele vai pro mundo. Por mais que você seja super apegado, que teu filho, poxa, gosta de ficar na tua casa, ele vai começar a querer sair com os amigos, ele vai ter uma namoradinha, ele vai viajar para algum lugar, ele vai trabalhar, ele vai seguir a vida dele. A gente fez isso, né? E os nossos pais passaram por isso também. Sim. Então, cara, olha para aquilo que é prioridade. Você só tem 12 anos com teu filho querendo você. Legal. Isso para mim é uma prioridade. Legal. Sabe? Que bacana, Israel. Muito bacana essa visão que você está trazendo, porque realmente eu acho que a gente está vivendo um mundo tão acelerado, um mundo de tanta correria, a gente às vezes não valoriza certos momentos. E a impressão que eu tenho, pelo menos, é que até determinado ponto da vida você tem determinados gostos, você tem certas preferências, mas quando você forma a sua família, né, quando você se torna pai, você vai ser pai pela segunda vez agora, né, parabéns. Quando você forma a sua família, parece que até a sua linguagem do amor ela muda, talvez. E tempo de qualidade, para quem não tinha ainda essa linguagem, passa a ser. Você concorda com isso? Você entende que, no seu caso, tempo de qualidade, ainda mais com a família, é algo que você não troca por nada, é inegociável? Eu gosto de brincar, inclusive, que eu não dou para minha família tempo de qualidade. Eu dou tempo. Não é só o tempo de qualidade. A criança, eu ouço muita gente falar sobre isso. Não, você tem que ter tempo de qualidade. Aí o que a pessoa faz? Ela se mata de trabalhar na rua, ela vai sair com os amigos, ela vai fazer não sei o quê, e aí depois ela passa 1 hora com o filho, sem pegar no celular e fala, eu tive tempo de qualidade. Até teve. Mas, cara, a criança, ela quer tempo. Ela não quer tempo de qualidade, ela quer tempo contigo. Quanto mais tempo ela tiver, é melhor. Às vezes, se você estiver sentado do lado do teu filho sem fazer nada, ele só tá ali brincando com um carrinho, mas ele tem você do lado, ele tá super feliz. Legal. Entendeu? Legal. Então, assim, pra mim, tempo de qualidade, obviamente, é importante, mas eu quero dar pra eles tempo. E se todo esse tempo for de qualidade, maravilhoso. Então, quanto mais tempo eu conseguir ter pra aqueles que são importantes pra mim, melhor. Legal. Cara, fantástico. Fantástico. E eu quero fazer com você aqui um quadro agora, que eu coloquei no ar desde o primeiro podcast gravado, tá? E eu batizei esse quadro de Casa dos Espelhos. Então, para você que está nos assistindo agora, como que funciona esse quadro? Eu vou fazer uma pergunta pro Israel que vai fazer com que ele tenha uma reflexão muito forte. E essa pergunta é interessante porque já me fizeram ela em determinado momento da minha vida e eu não tinha refletido tão profundamente. Às vezes é interessante também que você que está nos assistindo faça essa pergunta e reflita também com o que eu vou trazer agora, tá? Israel, vamos lá. Você acabou de chegar numa Casa dos Espelhos. Sabe aquela Casa dos Espelhos antiga que tinha em circo de 1980, 1990? Antigamente tinha isso. Aqui no Brasil não muito, mas circo americano geralmente tinha. E você chegou e tem 2 espelhos na sua frente, né, na diagonal, virados para você. Em um espelho você olha, tem o Israel criança, o Israel de 10, 12 anos de idade. E no outro espelho você olha, tem o Israel adolescente, o Israel de 21 mais ou menos. Que mensagem você diria pro Israel criança e pro Israel adolescente? Cara, essa pergunta, ela é pesada, né? ela faz a gente pensar em muita coisa, refletir muita coisa. Mas, cara, o Israel criança, eu diria pra ele se divertir. Se divertir. Não que eu não tenha me divertido. Mas eu diria pra ele, cara, aproveita, brinca o máximo que você puder, se diverte o máximo que você puder. A vida já vai te trazer muita responsabilidade. Então, aproveita enquanto você não precisa se preocupar com elas. Sabe? Eu comecei no esporte muito cedo e não me arrependo nada disso, tá, Diego? Mas eu comecei no esporte muito cedo e tive que ser disciplinado muito cedo. Tive que deixar de fazer muita coisa muito cedo porque eu queria o esporte. E em alguns momentos eu talvez não tenha entendido direito isso, assim. Eu talvez tenha isolado demais as coisas que eu poderia ter levado mais leve quando criança. Mas, cara, assim, zero arrependimentos, assim. Legal. Me diverti muito, mas eu diria para o Israel criancinha, ela, cara, brinca mais, se diverte mais.
Daqui a pouco você vai ter muita responsabilidade, então não se preocupa em assumi-las tão cedo. Legal. Porque eu já queria assumir. Eu criança, já queria saber como é que era a próxima etapa. Entendi. Então, eu acho que, cara, Israel pequenininho, fica na tua. Legal. Cara, vai chegar. As coisas vão chegar. Pro Israel adolescente, eu ensinaria pra ele, antes de acontecer, uma lição que eu tive que aprender da pior forma. Eu falei agora há pouco que a única coisa que eu não consegui com o esporte foi o último objetivo, que era me classificar para a Olimpíada. E eu tive isso na mão. Eu tive isso muito perto. Caramba. 2007, seletiva para a Olimpíada de 2008 em Pequim. Eu estava no auge da carreira de atleta, treinando muito. Acho que eu nunca vi ninguém treinar como eu treinei naquele ano. Os meus treinadores ficavam, cara, pasmos assim, com o tamanho da dedicação que eu tinha. Eu estava no auge. E eu acredito até hoje muito, e na verdade depois desse acontecimento eu acreditei mais ainda. Eu acredito muito no poder da mentalização do teu objetivo. Legal. E eu colocava num papel e espalhava pela casa toda, no meu caderno, em tudo que é lugar, dentro da geladeira, tinha um papel com o tempo que eu queria fazer. Porque eu tinha na cabeça que se eu fizesse esse tempo, eu classificava para a Olimpíada. Cara, fiz isso por muito tempo, quase um ano. Cheguei na seletiva olímpica. Certo, cara, eu vou fazer isso, tá tudo certo, perfeito. Minutos antes da minha prova, um outro atleta nadou bem na minha raia, assim na frente, e ele fez um tempo menor do que aquele tempo que eu queria fazer. Melhor do que aquele tempo que eu queria fazer. Caramba. Eu olhei no placar, cara, assim, eu tava pronto pra nadar. Eu olhei o atleta, eu olhei no placar, eu vi um tempo que era melhor do que aquele tempo que eu queria fazer, e naquele minuto acabou minha chance olímpica. Nossa. Porque eu olhei para aquilo e falei, eu não treinei para isso. Eu não tô preparado. Eu não vou conseguir. Caramba. Cara, em segundos, toda uma preparação de meses, de anos, ela foi por água abaixo porque eu não acreditei em mim. Putz. Consequência, eu caí na água, desestruturado, nadei super mal, não cheguei nem perto daquele tempo que eu acreditei que eu ia fazer. Saí da prova, fui pra arquibancada chorando, triste, decepcionado comigo mesmo. Sim. E para uma decepção maior ainda, no dia seguinte eu descobri que teria uma segunda vaga, e que essa segunda vaga, o cara que pegou, ele fez um tempo acima daquele tempo que eu acreditava que eu podia fazer. Nossa. E aí eu falei, cara, não é possível, eu podia ter pego essa vaga, só que eu não sabia que ela existia e tal. E fiquei com aquele negócio na cabeça. Passaram 6 meses, fui para uma outra competição e eu fiz exatamente o tempo que eu tinha falado que eu ia fazer. Uau. Então não foi essa preparação de 6 meses a mais que me levou até o tempo. Eu já tava pronto pra fazer. Só que nessa outra competição eu tava leve, eu tava, tá tranquilo, aqui eu não tenho essa pressão da classificação e tal. E eu fui lá e fiz, cravado, nos centésimos, o tempo que eu falei que eu ia fazer. A lição que eu tirei disso é: acredite mais em você. Muito bom. E essa era a lição talvez que eu diria pro Israel adolescente no espelho. Cara, acredita em você. Independente do que acontecer, não importa o maior caos que estiver acontecendo na tua visão, fecha o olho, lembra do que você fez e acredita em você, porque o resultado vem. Legal. Você tá preparado para isso. Só que se você não acreditar em você, cara, ninguém vai acreditar. Você tem que ser o primeiro a acreditar em você. Legal. Nossa, perfeito. Essa eu anotei mesmo. Tem um cara que eu sigo no Instagram, ele tem um canal de piada assim e tudo mais. Ele faz alguns vídeos que ele assiste o vídeo e dependendo do que saiu no vídeo, ele já faz um meme, né? Tipo, ele cata o caderno, se ele joga, anota. Eu acho que ele é até de algum país que fala português de Portugal, mas ele é na região da África, né? E aí toda hora eu fico assim, anota, né? Enquanto você tá falando, eu tô só aqui, né? Legal. Agora você vai ter uma surpresa, tá? Porque saindo dessa casa dos espelhos, quando você abre a porta pra sair, você acabou de ter um encontro com o Israel, de 10 anos no futuro. E ele olha pra você e te fala o quê? Você tá no caminho certo. Só segue. Continua. Você tá no caminho certo. Porque em alguns momentos a gente duvida da gente. Né? A gente faz as coisas e não tá enxergando muito o próximo passo, assim. Tá meio nebuloso. Ele tá meio incerto. Só que todas as vezes que eu acreditei e eu dei esse passo, a coisa funcionou. Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, Diego, e ao longo da carreira profissional principalmente,
Cara, esteja preparado, faça tudo o que você tem que fazer, mas principalmente acredite no que vem de dentro, assim, né? Em inglês eles falam dos guts, né? Cara, acredita no teu intestino, acredita no teu âmago, acredita naquilo que vem de dentro, no teu feeling. Porque essa vozinha que tá lá dentro te falando alguma coisa, cara, ela não é por acaso, sabe? Ela sabe onde é que ela tá querendo te levar. Só que às vezes a gente silencia ela, coloca ela no mudo. Fala, não, isso não é pra mim, isso não é assim, eu tô com medo. Cara, não sou fã daquele tô com medo, vai com medo mesmo. Não, acho que vai preparado. Legal. Sabe? Se prepara pra ir. Cara, nossa. Vai ter medo sim, mas se prepara pra esse medo e segue. E acredita em você e segue o caminho. Então, o Israel do futuro, eu tenho certeza que se ele viesse aqui, ele ia falar assim, cara, só segue. Continua. Não para. Continua. Legal. Perfeito. Que encontro, hein? 3 momentos de vida diferentes, 3 níveis de Israel diferentes. Legal, né? Gostou desse quadro? Gostei, cara. É legal, né? Legal. Faz a gente pensar um pouquinho. Vai ser legal, daqui a 10 anos eu lembrar desse momento e falar, cara, não é que aconteceu? Ou, pô, não aconteceu nada daquilo que eu imaginava. Legal. Mas é legal, assim, a gente refletir um pouco sobre... Porque a gente tem que viver muito presente, né? Sim. Mas eu acho que a gente refletir um pouco sobre o que a gente aprendeu no passado. Sim. E que vai ser importante pro futuro, faz com que a gente no presente faça os passos certos. Com certeza, com certeza. E aí a minha intenção é que daqui 10 anos você possa assistir novamente esse podcast para ter a confirmação. Olha lá, ó, tá vendo? Eu dei uma mensagem e ela foi certeira para mim. Boa. Perfeito. Israel, vamos lá. Eu queria abrir um outro bloco contigo agora, que é o bloco para falar de carreira, tá? Eu queria que você contasse, assim, brevemente, resumidamente, um pouquinho dos seus passos de carreira. E assim, como que você chegou nesse momento que você está hoje, né? Trabalhando em 2 ecossistemas gigantes, uma responsabilidade imensa nas mãos e, obviamente, né, você tem uma realidade que é digno de ser estudado, com certeza, de gerar muitos insights, livros, conhecimentos. Eu queria que você trouxesse, né, uma palhinha, um pouquinho disso aqui, né? E aí eu vou te gerar algumas outras perguntas com base nisso. Beleza. Bom, breve resumo, passei pelo esporte, como a gente já falou. Sim. Entrei naquele estágio do momento crucial ali de tomada de decisão. E uma coisa que eu sempre tive na escola, no esporte, né, no estágio, foi a questão da comunicação e da liderança muito naturais em mim. Então eu fui líder de grêmio, eu fui representante de classe, eu fui orador da turma, eu sempre fui palestrante para atletas mais novos, eu sempre tive essa coisa da comunicação e da liderança muito naturais. Então, quando eu entrei para trabalhar com engenharia, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer lá dentro da empresa onde eu entrei. Era uma multinacional, cara, super reconhecida. E eu pensando, cara, eu vou fazer projeto, eu vou desenhar aqui, eu vou fazer cálculo. E eu fui, na verdade, fazer uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria, muito menos que eu faria bem. Eu fui ser gestor de projeto. E eu tive um chefe que logo de cara ele me disse uma frase bem interessante que eu gravei pra sempre, assim. Sabe o que o gerente de projeto faz? Ele não faz nada. Ele faz fazer. Quando ele me disse isso, eu falei, cara, esse cara bebeu. Ele tá muito louco. Ele não tá falando coisa com coisa. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas um pouquinho depois eu fui entender que faz todo sentido. Legal, hein? Gerente de projeto, ele é aquela peça-chave que tá no meio do negócio, no meio do tabuleiro, e ele precisa fazer com que todas as engrenagens rodem sincronizadas, na velocidade certa, do jeito certo, no momento certo, porque ele é a pessoa que comunica, ele é a pessoa que facilita, ele é a pessoa que cria colaboração, que cria aquele ambiente onde cada um vai entregar o seu melhor, mas essa soma de melhores não dá a soma deles. O 2 mais 2 não vai dar 4, vai dar 5. Por quê? Porque, cara, quando você junta o teu melhor com o meu melhor, com o melhor do outro, mas a gente tá orando, na verdade, pro melhor do projeto, o melhor do todo, esse todo vai ser muito maior. Cara, legal, hein? E isso precisa de uma peça-chave. Legal isso. Precisa de alguém para articular, para raciocinar, para entender esse contexto geral, para dar um zoom out, para pegar aquele voo de helicóptero, olhar por cima assim e falar, é essa pecinha aqui que tá precisando de um ajuste. Essa outra aqui precisa de óleo. E você começa a arrumar aquela máquina para que o negócio funcione. Legal. Eu comecei a fazer isso muito bem, de maneira muito natural. Me destaquei muito rápido por conta disso.
E aí tive oportunidades em outros estados, em projetos super grandes, complexos. Depois eu fui morar fora do país, na sede lá da empresa, na matriz da empresa, porque os caras viam que, pô, tem um maluco ali no Brasil fazendo um negócio meio diferente e tal. Então, Legal. eu me dei muito bem dessa maneira. Voltei pro Brasil, fui para uma outra multinacional, depois eu fui para consultoria, e na consultoria eu fazia exatamente isso. Eu entrava num nicho que às vezes nem era elétrica, como eu, né, o sistema de energia ali, como eu era especialista, mas eu ia, sei lá, falar com um cara da mineração e eu percebia que a solução do problema dele estava na elétrica. Aí eu ia no cara da elétrica, eu percebia que a solução do problema dele estava no cara, sei lá, do cinema. Assim, nichos completamente distintos, mas que tem problemas similares e que você pode pegar a solução de um e trazer para o outro como inovação. Entendi. As pessoas às vezes estão muito presas dentro da bolha. E aí dentro daquela bolha ela não tem mais solução, ela já explorou todas as opções. Só que se ela dá um furinho na bolha, ela percebe que ali fora, cara, a centímetros de distância, tem a solução, tem a inovação, tem aquela coisa diferente que ninguém pensou. Precisa de alguém para dar essa olhada de fora. Então eu me dei muito bem também com a consultoria fazendo isso, até que uma coisa conectou com a outra. O esporte foi congruente com esse mundo da gestão de projetos. E eu dei de cara com o Joel J, que com certeza a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente conhecem. Sim, sim. Explodidíssimo hoje na internet, fazendo um trabalho absurdo há anos, consistente há anos. E é meu amigo de muitos anos, de quase 30 anos, caramba, que veio do esporte. A gente nadou junto, a gente dividiu piscina junto, a gente dormiu em mesmo quarto de hotel numa competição. A gente foi pra seleção juntos. Legal. E aí a gente se cruzou em algum momento de novo, por conta da amizade. E foi um momento em que a vida profissional também fazia sentido. Ela se encaixava. Eu com essa visão de gestão do projeto, do processo, de conectar as coisas. E ele com essa capacidade dele de ser o homem do show, né? De brilhar, de estar na frente das câmeras, de falar super bem, de se comunicar super bem. Então a gente conectou isso. E isso funcionou muito bem. Né? Então é uma responsabilidade enorme estar com o Joel. Mas eu falo muito que lá dentro da empresa, os projetos são super simples. Eles não são projetos complexos quando eu comparo com um projeto de uma hidrelétrica, por exemplo, que foi onde eu já trabalhei. Porém, eles são extremamente intensos. A complexidade é muito mais baixa. Mas a intensidade é absurda. Por quê? Porque ele está no ramo da internet. E na internet tudo muda do dia para noite. A gente vai terminar esse podcast e já mudou alguma coisa lá fora. Exatamente, cara. Entendeu? Então, isso eu tive que me adaptar. Isso eu tive que aprender. Mas o que eu usei durante a vida inteira foi essa capacidade de comunicar e de liderar pessoas. Comunicar e liderar pessoas. Eu anotei isso daqui, né? Liderança e comunicação. E o que você chama de capacidade é muito transparente em você, sabe? Na maneira como você traz toda a sua história, né, na maneira como você até fala de liderança, né, nas redes sociais. Eu acho isso muito, muito interessante. E o que me leva a te fazer a seguinte pergunta, é que assim, hoje você corre ali com pessoas, né, que estão jogando um jogo diferente, porque tem a parte de você trabalhar hoje na J Company, sendo diretor, tendo todas as responsabilidades, e você também atua da mesma forma com o sistema Atrinca, que já envolve outras duas pessoas, outros dois gigantes, que é o Flávio Augusto e o Caio Carneiro. Então, assim, eu queria entender com você, assim, hoje quando você olha para o Israel profissional, quais são as competências necessárias para você correr com esses caras, para você conseguir girar esse ecossistema, enfim, o que você traz como competências assim necessárias, quase que mandatórias para jogar esse jogo? Cara, primeiro velocidade. Imagina, são 3 monstros da internet. Então já são caras muito rápidos, num sistema muito rápido, que é a internet. E eles têm essa capacidade de mudar o tempo todo para se adaptar a qualquer necessidade, qualquer demanda. Eu brinco que é quase impossível correr na mesma velocidade que eles. Mas eles vão em algum momento virar para a direita, fazer uma curva para a direita e não vão dar nem seta. Eles não vão nem avisar que vão virar. O que a gente não pode é perder eles de vista. Legal. Então ele virou, cara, vira atrás. Eles vão correr lá na frente. Você só vai correndo atrás. Vai lá. Mas, cara, mantém a visão neles. Mantém o foco neles. Porque para onde eles virarem, você precisa virar junto. Legal. Quem é lento no processo de adaptação, quem não tem essa habilidade da adaptabilidade, não consegue acompanhar.
Legal. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto. Você não precisa saber tudo, você não precisa deter todos os conhecimentos, mas tem que ter velocidade, adaptabilidade e capacidade de aprendizado. Legal. Porque eles leem muito, eles têm muitos contatos, eles estão em ecossistemas muito grandes, muito importantes, onde tem muita diversidade. Então, para eles, chega muita informação o tempo todo. Né? E isso é uma das coisas que, principalmente o Joel fala muito. Cara, uma das principais lições que eu aprendi na vida foi: se você quer crescer, esteja em ambiente de crescimento. Perfeito. Esteja com pessoas melhores do que você. Perfeito. Se você estiver com pessoas piores do que você está contribuindo para elas, mas você não está crescendo muito mais. Né? Não significa que você não tem que olhar para essas pessoas, Claro. óbvio que sim. Né? Claro. Acho que até retribuir aquilo que você teve de oportunidade para quem hoje está precisando dela. Legal. Mas se você precisa continuar desenvolvendo, esteja com pessoas que são melhores do que você. Perfeito. E eles têm essa oportunidade, né, de estar num ambiente muito reforçado. Então tem lá as mentorias da MLS, eles estão no Klex Club, tem a Trinca, cara, tem um monte de ambientes e ecossistemas que se conectam de uma maneira muito maluca, que a internet permite. São grandes empresários, são grandes mentes, são grandes inovadores, pensadores. Então essa velocidade de informação chega para eles o tempo todo. Perfeito. Em algum momento eles vão tomar uma decisão. Sim. E essa decisão, muito provavelmente, eu não vou ter todas as habilidades para executar. O que eu preciso saber, então? Cara, aprender muito rápido. Legal. Hoje em dia, com o ChatGPT, com, cara, DeepSeek, com todas as IAs aparecendo, com as facilidades do próprio Google ainda, com a internet aí à nossa disposição para pesquisar qualquer coisa, qualquer pessoa que parar em meia hora para estudar alguma coisa todo dia, cara, você vai ficar bom nisso, você vai aprender isso. É Sim. impossível você não aprender. Sim. Se você jogar no YouTube como fazer tal coisa, alguém já fez e já tá compartilhando contigo. Legal. Então é impossível você não aprender. Você só não aprende se você não quiser. Legal. E isso é uma das características também fundamentais para trabalhar com esse tipo de grandeza que tem os três. Legal. Nossa, perfeito. Perfeito. E o que eu acho mais interessante, eu fui fazendo as anotações aqui, né? O quanto características que você já tinha, que você vem trazendo da sua infância, sua adolescência, sua vida adulta, sua vida como pai, elas se conectam e se convergem ali no momento de você ter a performance que é necessária profissionalmente para que você consiga girar dentro desse ecossistema. Então, assim, você fala muito sobre disciplina, sobre consistência e tudo mais. Eu escuto o Joel falando isso toda hora. Toda hora. Ontem mesmo eu assisti lá o podcast do Joel com o Ninja. São dois caras que, assim, é pedrada. Coloquei no meu Instagram, pedrada, toda vez que os dois se juntam. E a palavra que os caras mais repetem é isso. É consistência, é disciplina, e sabe, não é sobre velocidade, é sobre isso. E eu entendo que com o que você está trazendo sobre velocidade, foco, reação e aprendizado, se o cara não tiver uma consistência nisso aqui, nessas competências, no terceiro mês ele não aguenta. Não aguenta. O sistema te expurga, sabe? Você não consegue acompanhar o ritmo desses caras e de tantos outros empresários brilhantes que a gente tem por aí. Sim. Se você não tiver preparado para isso, se você não tiver essa capacidade de ir se adaptando, de ir se moldando a essas necessidades. Cara, se você não é compatível com aquele sistema, se você não é a pessoa certa para estar sentada naquela mesa, vão te chutar dali. Legal. Você vai sair dali. Não tem espaço para isso. Com certeza. Porque tem um monte de gente boa aí, Diego. Sim. Tem um monte de gente boa que tem capacidade para estar ali. Você tá ocupando aquele espaço, cara, sinta-se privilegiado. Né? Tem até aquela frase ali, eu acho que é em Wimbledon, na entrada dos jogadores de tênis. Sim. No corredor de entrada tem uma placa lá famosa. Pressão é um privilégio. E a pressão é um privilégio. Você tá junto com uns caras desses, é muita pressão todo dia. Sim. Né? Não dá pra gente confundir que achar, não, o ambiente tem que ser maravilhoso, com flores desenhadas, com música tocando, com elfos passeando. Cara, não é assim que funciona a vida. É um campo de guerra. A real é pressão. É só na pressão que a gente cresce. Legal. É diferente de tensão. Quando a gente tensiona muito, cara, pode quebrar, pode estourar. Mas pressão faz você crescer. A pressão te leva pra frente. Só que se você não aguenta a pressão, se você não tá preparado para isso, você vai ser tirado dali, porque vai ter alguém que tem capacidade para estar ali. Perfeito. Excelente. Excelente, Israel. E outra coisa que eu acho que conecta muito e que eu vejo isso nitidamente em você é o nível de mentalidade necessário para estar nesse ecossistema, com alta performance, porque isso não é só estar no ecossistema, né? Senão o ecossistema te expurga. É estar no ecossistema com alta performance e, obviamente, conseguir absorver o máximo que está ali, porque isso vai se reverberar em todas as áreas da vida.
Esse nível de mentalidade, o que você tem a dizer sobre esse tema, né? Sobre mentalidade? Qual que é, na sua visão, o nível de mentalidade necessário para você conseguir gerar um ecossistema desse tamanho com alta performance? Cara, esse é um dos temas que eu mais falo com os meus mentorados. Legal. Muita gente que me procura, eu queria fazer mentoria contigo, tal, fala, tá, mas qual que é a tua dificuldade? Putz, eu não tenho mentalidade para estar num ambiente tal, eu não consigo me conectar com a cabeça dos caras. Mentalidade campeã, que eu chamo, mentalidade vencedora, é uma das coisas que a maior parte das pessoas tem dificuldade. Voltando naquele assunto que a gente falou, é quem fica lá na zona de conforto e não consegue romper essa barreira. Porque não tem essa mentalidade. Porque não consegue enxergar o caminho. Porque se boicota. Sim. Sabe até o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Porque não consegue ter disciplina, porque não consegue criar novos hábitos, porque não consegue, cara, correr atrás do que precisa correr. Isso, eu não sei se eu aprendi com o esporte ou se eu fortaleci com o esporte. Eu não sei muito bem dizer isso. Se já era uma coisa natural minha e eu só alavanquei mais ainda, ou se foi o esporte que moldou. Sim. Eu acho até que eu já tinha, porque o esporte também chuta pra fora quem não tem, sabe? Sim, cara, sim. Quantos amigos meus começaram nadando comigo e foram ficando pelo caminho porque em algum momento desistiram. Falaram, cara, isso aqui não é mais pra mim. Isso aqui tá difícil demais. Então eu acho que eu já tinha um pouco disso. O esporte só, sabe, fervilhou isso dentro de mim. Mas é legal porque hoje eu consigo ensinar isso. Legal. A mentalidade, ela é fundamental. Muita gente sabe o que tem que fazer. Já viu um monte de vídeo, já leu um monte de livro, já tem um passo a passo desenhado, tem um plano desenhado no papel. Sim. Só que não põe em prática, porque na hora de colocar falta coragem, falta compromisso. Cara, não, eu vou começar. Sabe aquele famoso, eu vou começar na segunda-feira? Eu vou começar no ano que vem? Eu vou começar no mês que vem? É sempre, algum dia eu vou começar. Cara, começa hoje. Perfeito. Mas hoje é quarta-feira, são 10 horas da manhã, não é hora de começar. Segunda-feira eu começo. Cara, você só tá postergando. O tempo vai passar do mesmo jeito. Perfeito. Você começa hoje, você tá em vantagem, pelo menos você vai ganhar alguns dias. Agora, se você só fica esperando, essa procrastinação é o que faz com que pessoas façam a vida inteira delas só sonhando com alguma coisa. Legal. Nossa, perfeito, perfeito. Esse tema de mentalidade, ele me atrai muito, ele me interessa muito. E eu tive uma mudança de mentalidade em cada fase da minha vida, sabe? Cada fase da minha vida, inclusive esse é um mindset que eu carrego para mim hoje. Quando você quer mudar o nível, quando você quer subir para uma outra fase, mude a sua mentalidade, porque a fase ela vai chegar. E eu tinha uma visão sobre, por exemplo, essa questão de ler livros, sabe? Que, infelizmente, talvez no Brasil, o brasileiro é um público que não gosta muito de ler livro. Começam-se muitos livros, mas poucos terminam. Então, assim, tem dados falando sobre isso, inclusive, falando sobre quantos livros um brasileiro consegue ler até o final. Os que conseguem ler um livro inteiro por ano, né? Na média Brasil, já está, assim, no nível alto. Isso é algo triste até de se dizer. Mas depois que eu entendi, depois que eu tive uma mudança de mentalidade, de entender que a leitura de um livro te leva a passar horas com o autor que escreveu aquele livro e que você não teria outra oportunidade, porque talvez seja uma pessoa que já morreu, talvez seja uma pessoa que esteja em outro país, talvez seja uma pessoa que você não vai ter acesso, isso mudou a minha visão completamente e me fez valorizar tanto a leitura quanto também a escrita de livros. Então, entendendo hoje a relevância desse tema e como você é um cara que tem uma mentalidade, né, que transcende aí o que você faz, eu queria, de forma muito feliz e humilde, te dar um presente, que é um exemplar do livro DNA da Mentalidade, o livro que eu tive a oportunidade de lançar em 2024. Legal. Com a editora Chave Mestra. Esse livro vai te fazer passar algumas horas com 29 autores diferentes falando sobre mentalidade, cada um com a sua perspectiva de vida, e você vai ter essa oportunidade. E, obviamente, tenho certeza que todas as pessoas que estão ao seu redor vão poder usufruir disso também. Com certeza, cara. DNA da mentalidade, desbloqueando o potencial da sua mente. Pô, sensacional. Obrigado, Diego, pelo presente. Eu vou mais fundo até. Eu diria que assim, não é você só passar horas com aquele cara que escreveu. Ler um livro de alguém que escreveu aquele livro, parou para escrever aquele livro, é uma das ações mais inteligentes que a gente pode ter. Porque sim, você vai passar horas com aquele autor, mas aquele autor, naquelas horas que ele tá passando contigo, ele tá te explicando anos de experiência. Perfeito. O cara passa 20 anos, 30 anos trabalhando com alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa de maneira prática. Aí ele coloca essa experiência de 30 anos num livro de 200, 300 páginas que você vai gastar algumas horas para ler e você acha chato.
E você fala, não, cara, não tenho tempo. Isso aqui, tô jogando o tempo fora. Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Cara, deixa de ser burro. Não tem como. Você falou Boa. aqui, são 29 autores? 29 autores. Eu tenho a bagagem de 29 pessoas que passaram sua vida inteira aprendendo alguma coisa. Eu teria que viver 30 vidas, a minha mais as 29, para aprender isso. Exato. Eu tenho a chance de pegar um livro e em poucas horas aprender as 29 vidas. Por que eu não vou fazer isso? Me dá um motivo lógico para não fazer isso. Exatamente. Então, cara, quando alguém falar para mim, livro é perda de tempo, cara, não dá nem pra conversar, assim. Eu falo, tá, obrigado. Obrigado, Bruno, né? Maravilha. Nossa, é sobre isso, sabe? Eu tive essa transformação e, assim, é interessante que eu me forço a viver realidades que eu não vivi ainda. Sabe aquele tal do desafio que a gente comentou lá no início do podcast, do Brio? O meu Brio, ele tá em cima disso. Me forçar a viver ambientes, realidades que eu não vivi ainda. Sabe, eu vou até o fim nisso. E essa questão da leitura, foi assim que eu consegui avançar nesse tema. Sabe, quando eu mudei essa visão sobre a leitura, a coisa veio, sabe? Falei, não, agora eu quero devorar e mastigar todos os livros que eu tiver pela frente, a começar pela Bíblia. E é justamente pegando esse gancho que eu queria avançar com você nesse último bloco sobre espiritualidade. E queria te fazer uma pergunta. Israel Murat acredita em quê? Eu acredito em Deus, mas chame você do nome que quiser chamar, eu acredito numa força maior. Legal. Eu chamo de Deus. Perfeito. Tem gente que vai chamar de outro nome. De universo. De do que for. Maior, do que for. Sim. Eu acredito numa força maior. Mesmo quem e aí eu não tô falando aqui de religião. Perceba que eu não tô falando de religião. Mesmo quem é ateu. Eu não acredito em Deus. Cara, mas vai um pouco mais fundo. Você concorda que tem alguma coisa que é maior do que a nossa compreensão lógica? Maior do que a ciência pode explicar? Aí o cara, não, mas cara, a ciência explica tudo. Eu falei, tá, você explica tudo mesmo. Como é que o universo aconteceu? Não, porque tem o tal do Big Bang. Show de bola. O que é o Big Bang? Não, tinha um ponto de energia que explodiu e que virou todo o universo. Tá, mas de onde veio esse ponto? Pronto. É isso. Aí a pessoa não vai saber explicar. Uhum. Cara, sempre tem alguma coisa maior do que a nossa capacidade de explicar permite. Sim. E é nisso que eu acredito. Então, assim, eu fui criado em colégio de freira, estudei a vida inteira em colégio de freira ali até os meus 14 anos, dentro da igreja católica, frequentava missas, fiz o ritualzinho ali, fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma, meus pais foram casados na igreja, cara, assim, tudo certinho. Em algum momento eu comecei a não concordar com uma coisa, não concordar com outra, comecei a procurar outras opções, e aí encontrei em outras religiões algumas explicações para aquilo que eu acredito, que fazem sentido para mim. Não encontrei em nenhuma religião 100% daquilo que eu consigo entender ou acreditar. Então, é difícil hoje para mim dizer que a minha religião é tal. Então, eu não tenho uma religião propriamente dita. Eu gosto de todas. Legal. E desgosto, entre aspas, de todas. Não é que eu desgosto, mas é porque em todas elas alguma coisa não faz muito sentido para mim, mas essa coisa que não faz sentido eu encontro resposta na outra. Legal. Então, eu gosto de todas, mas eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu acho que respondendo aí melhor tua pergunta, eu acredito numa força maior que eu chamo de Deus, com quem eu posso conversar, com quem eu posso pedir ajuda, para quem eu posso compartilhar minhas alegrias. Perfeito. Aquele inexplicável que tá presente o tempo todo e que quando a gente faz alguma coisa e fala, meu Deus, isso aconteceu, essa expressão do meu Deus, isso aconteceu, é literalmente o Deus, o inexplicável, aquela força maior que você fala, cara, eu nem sei exatamente como, mas eu descobri que era por aqui. E é nisso que eu acredito, assim. Sensacional, Israel. E é legal a profundidade da visão que você traz sobre quando você fala sobre a pessoa buscar algo mais profundo, sabe? Independente do que ela acredita ou como ela acredita, mas vá no início, no gênese do teu conhecimento, né? Então, explora, procura, sabe? Eu acho isso super bacana, super interessante mesmo, tá? E, bom, eu queria te fazer aqui mais duas perguntas, né? Na verdade, são 2 quadros pra gente ir se encaminhando pro final do nosso podcast. E o primeiro quadro é bem interessante, tá? Que eu chamo de xícara de café. Então, eu já postei isso no meu Instagram uma vez, e agora eu vou dizer aqui no podcast, essa é a primeira vez que eu trago ele pro podcast, que é justamente o quê? Todas as respostas
que você talvez esteja procurando estejam dentro de uma xícara de café. A questão é, com quem você está tomando esse café? E agora eu quero te fazer essa pergunta, Israel Murati. Me diga com quem você vai tomar o seu café, e esse café ele vai te trazer respostas, talvez seja um café de 1 hora, 2 horas, 3 horas de duração, mas com quem você toma esse café? Já morreu? Já está vivo? Não importa. Com quem você toma esse café? Cara, eu vou tomar esse café daqui a alguns anos. Eu não tomaria esse café hoje. Legal. Eu vou tomar esse café daqui a alguns anos. Porque aí talvez essa pessoa que eu vou te responder, ela esteja mais preparada sobre outras coisas da vida. Mas eu espero que essa pessoa tenha guardado com ela tudo que ela vive hoje. E daqui a alguns anos, quando a gente tomar esse café, ela vai poder me contar tudo que ela foi aprendendo ao longo da vida, mas ela vai poder me contar tudo que ela aprendeu comigo nos tempos de hoje. E esse alguém é meu filho. Uau. Incrível. Hoje, eu falei pra você que eu gosto do tempo com ele. Que a minha família é minha prioridade. Sim. Que eles são meu foco. Sim. Que eles são a base. Cara, meu filho, se eu conseguir fazer uma bobeira em casa, eu gosto de fazer palhaçada com ele. Se eu conseguir fazer qualquer coisa, que eu arranque um sorriso sincero, uma gargalhada gostosa, isso vale meu dia. Legal. Então daqui a alguns anos, eu vou querer sentar pra tomar um café com ele, pra ele me contar como é que foi o dia dele, pra ele me contar como é que foram os últimos anos, o que ele aprendeu, o que ele tá vivendo. Perfeito. E pra ele poder falar, pai, lembra quando eu tinha ali meus 4 anos e você fazia não sei o quê e eu dava risada na mesa do café? E isso já vai ter valido a pena a vida inteira. Nossa, sensacional, sensacional. Isso mostra como família é uma essência pra você, como tá dentro, assim, sabe? Eu acho que essa é a resposta da vida, sabe? Legal. Quando a gente fala de família e de espiritualidade, no fundo é isso, esse algo a mais, o inexplicável e o poder que a família tem dentro do nosso dia a dia, do nosso coração. Cara, é nisso que no final vai valer a pena. Você pode ter conquistado o dinheiro que for, os carros, as casas, as viagens, todas as experiências. Perfeito. Mas lá no final, cara, se você tiver pelo menos essa experiência de valeu a pena porque, cara, meu filho teve uma vida legal, eu consegui trazer alegria para a vida dele, a minha família foi do jeito que eu imaginava que tinha que ter sido, eu fiz meu papel aqui na Terra. Perfeito. Sensacional, Israel. Sensacional, cara. E, bom, pessoal, a gente vai se encaminhando agora para o final do nosso podcast. Se você ainda não segue o Israel nas redes sociais, siga ele nas redes sociais. Vai estar aparecendo aqui embaixo para vocês, tá? As redes sociais do Israel. E para finalizar, Israel, eu quero fazer algo que eu aprendi com o Joel, que ele sempre faz no podcast dele. Eu estou modelando aqui, tá? Eu acho sensacional isso, que é para a gente finalizar realmente o podcast. Imagina que agora todas as pessoas do mundo, sem exceção, vão ter a oportunidade de receber uma mensagem sua. Pode ser pelo celular, pode ser por um outdoor, pode ser na televisão. Ninguém vai ficar sem ver essa mensagem. Eu quero que você olhe para a sua câmera agora e você diga qual é a mensagem do Israel para o mundo. Cara, minha mensagem eu acho que seria quem é o seu porquê? Por quem que você tá fazendo as coisas? Por quem que você tá correndo atrás? Pode ser por você mesmo, pode ser... Não precisa ser uma pessoa só. O seu porquê pode ser por quens. Né? Então, por quem que você respira todos os dias? Por quem que você batalha todos os dias? Por quem que você se desenvolve todos os dias? Então, assim, se essa mensagem ela vai chegar para todo mundo, eu diria que adote um novo signo. Eu sou de Gêmeos, eu sou de Capricórnio, eu sou de Câncer. Cara, seja de pessoas. Uau. Seja do signo de pessoas. Porque são as pessoas que vão te levar aos conhecimentos, às conexões, às oportunidades, às vivências, às experiências, a todas as portas que você quiser abrir. São pessoas. Então, seja do signo de pessoas e dentro dessas pessoas, descubra quem é o seu porquê. Acho que essa é a mensagem. Sensacional, maravilha. Israel, muito obrigado por esse episódio fantástico.
Você é um cara incrível, você é um cara carregado de aprendizagem, história. Espero poder compartilhar de mais momentos com você. Espero que você preserve todos os seus conhecimentos em um livro, em alguns livros, se você já não tem, né? Porque você realmente tem muita coisa, muitas mensagens, muita aprendizagem para compartilhar com as pessoas. E eu me sinto honrado de ter você aqui conosco no Palacincast. Obrigado por tudo. Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por todo mundo que assistiu até aqui, que teve essa paciência de ficar ouvindo a gente. Só agradecer pela oportunidade, pelas oportunidades dessas pessoas que a gente conhece na vida, dessa conexão. Fazer novamente o convite para que me sigam na internet. Eu compartilho muito desse conhecimento. Já escrevi alguns capítulos de livros, mas legal. Em algum momento vou trazer isso compilado num livro meu. Por enquanto, cara, tá no LinkedIn, tá no Instagram, me segue, me acompanha por lá, me manda uma mensagem, não fica com vergonha não. Manda uma mensagem, foi assim que a gente se conectou. Exato. Cara, você não tem nada a perder, ou não, você já tem. Então, me manda uma mensagem, vamos conversar. O que eu puder te ajudar, o que eu puder te ensinar daquilo que eu sei, vai ser um prazer. E o que eu puder aprender contigo, vai ser um prazer também. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui. Maravilha, sensacional. E a gente vai encerrando mais um Palacincast, o primeiro episódio de 2025 dessa temporada com o nosso convidado Isaia Murati. Muito obrigado você que nos assistiu e eu vejo você no próximo episódio.